Agora que é tabu para muita gente, mas a gente precisa colocar o dedo na ferida. Meio-dia 27. Uma denúncia de abuso sexual feita por uma menina de 12 anos levou a uma série de lembranças e de experiências traumáticas que ela teve dentro da própria família. Uma década de medo. Mas esse silêncio enfim foi quebrado. O Balanço Geral conversou com 4 jovens que dizem ter sido vítimas de abuso sexual cometidos pelo tio. Os mais velhos, que hoje têm na casa de 20 anos, são sobrinhos de 1º grau do suposto abusador. Já o caso mais recente, que foi denunciado em fevereiro deste ano, nesse caso a garota conta que também teria sido assediada mais de uma vez pelo homem, que é uma espécie de tio-avô dela. Enquanto o tempo passa, os traumas vão se acumulando, assim como a desconfiança de que novas vítimas possam aparecer. Eu quero chamar muito a tua atenção para essa história. A reportagem é exclusiva. Com todo o respeito, com todo o cuidado, a gente conversou com essas vítimas e, de verdade, as marcas que ficam não são marcas aparentes. Não são marcas na pele. São marcas na mente. São marcas que vão se transformar em traumas para uma vida inteira. Como detectar esse tipo de coisa? Como, de repente, identificar que uma criança, que alguém da minha família está passando por isso? Com um conhecido, com um familiar, na escola, sei lá. Vamos ver juntinhos? Enche a tela. Foi com um elogio de mau gosto que o tio começou a importunar a sobrinha de 12 anos. Minha bisa pediu para ele poder me levar para a escola, ele me deu uma carona e foi rapidinho. Aí passou uma moça, né, pela gente de shorts, e ele elogiou, ele falou: "Nossa, olha que corpo bonito, você também tá com um corpo muito lindo, seu corpo tá maravilhoso". Aí, tudo bem, fiquei bem quieta nesse dia, eu estava bem mal, me sentindo muito culpada, né? A segunda abordagem dele foi mais direta. Um dia depois que passou, minha bisa pediu pra me levar um prato de polenta pra ele, né? E eu tava pronta pra ir pra escola novamente. Daí ele me chamou e falou: "Olha quem me mandou o vídeo". E eu fui ver o vídeo inocentemente. E daí eu vi, era um vídeo de uma mulher sem roupa. Aí eu falei: "Não quero ver, muito obrigada". E daí quando eu fui sair, ele tava me insistindo pra mim poder ver novamente o vídeo e ficava insistindo: "Mas olha o vídeo". Na escola, a garota relatou o que havia acontecido à pedagoga, que acionou a mãe. Foi o início de uma série de revelações em família. A tia, ao saber da história, decidiu contar que havia passado pela mesma situação na infância. Foi a mesma coisa, vai na casa do primo, vai levar uma coisa pro tio e ele convidou para assistir filme pornô. Eu era criança, ainda bem que eu tive de falar: "Não, a minha avó tá me chamando", eu falei que minha avó tava me chamando e tava vindo atrás de mim. E daí ele meio que falou: "Não, então tá bom", ainda me ofereceu dinheiro, perguntou se eu queria R$ 5 para mim assistir filme com ele. Quando a mulher contou para a irmã de 21 anos, que também é tia da adolescente, outra história de abuso veio à tona. Ela começou a chorar, desesperada, tremer e dizia que não queria que acontecesse com ela também. E daí ela falou: ele mexia comigo quando eu era criança. Começou dentro do carro, na frente de uma igreja, que ele foi levar a minha avó. Ele abaixou as calças dela e começou a mexer com ela. Depois disso, a minha avó, quando entrou no carro, eu não conseguia falar uma palavra, meu corpo todo tremia, formigava. Desde então, eu não conseguia falar mais sobre isso. A moça relata que os abusos se repetiram até ela completar 13 anos. E ele via lá, na casa da minha avó. Enquanto ela estava na igreja, eu sozinha em casa, teve várias situações que eu acordei e ele estava me tocando, enquanto eu dormia. Ele sempre demonstrou o cara 10 da família, que todo mundo gosta muito, e eu achei que se eu falasse, ninguém ia acreditar em mim. Ele parece ser uma pessoa maravilhosa, que ajuda todo mundo. Mas, na verdade, isso aí é tudo uma máscara pra disfarçar o que ele realmente é. E ele é um pedófilo e vai mexer com mais criança. Contar um segredo após guardá-lo para si durante tantos anos foi um alívio. Mas nada que apague os traumas que assombram a jovem até hoje. Isso foi um peso que tirou em cima de mim, porque foram 8 anos guardando isso, né? Pra soltar só agora, quando eu vi que quase poderia acontecer com alguém na mesma idade que eu tinha. Mas a história não parou por aí. Quando o irmão das duas, de 22 anos, ficou sabendo dos casos de abuso do tio, decidiu também desabafar. Eu tinha 11 anos, ele me chamou pra ir lá, ele tava sozinho em casa.
e ele entrou no chuveiro. Assim que ele entrou no chuveiro, ele me chamou, ele estava sem roupa, fez eu tirar minha roupa e começou a me abusar. Após o episódio, o tio teria tentado abusar do garoto outras vezes. Ele tentou outras vezes, mas eu corria, chamava alguém e ele se afastava. Ele começava a mostrar vídeos pornográficos e isso foi horrível, horrível mesmo. Não sei nem como explicar, na verdade, mas foi horrível. Enquanto a irmã, que teria sido abusada aos 12, não contou nada à família com medo de ser taxada de mentirosa, o rapaz diz ter sido intimidado por ameaças. Ele chegou a falar o nome da minha mãe. Toda vez que ele tentava fazer alguma coisa, ele falava o nome da minha mãe. E você, com medo que ele pudesse fazer alguma coisa com a tua mãe, você nunca contou nada? Isso. A história veio à tona em fevereiro. Nós já estamos em junho e, segundo os familiares, o tio ainda nem ouvido foi pela polícia. Como no caso mais recente da adolescente, ele não chegou a tocá-la e os estupros teriam acontecido há mais de 10 anos, a família teme que o caso caia no esquecimento. Se fosse para ser preso, era para ter sido já. Ele tentou mexer com uma criança há pouco tempo. Os abusos teriam acontecido em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. A delegacia responsável pelo caso é a de Almirante Tamandaré. Nós procuramos a polícia, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos resposta sobre o andamento da investigação. O tio hoje tem pouco mais de 50 anos e circula pela região onde os sobrinhos moram como se nada tivesse acontecido. A gente não pode também tampar os olhos e pensar que não pode ter mais pessoas, porque tem. Tenho pesadelo de, tipo, encontrar ele na rua ou ele me cercar, assim, com carros e eu não conseguir sair, ficar apavorada, sabe? Nunca conversei sobre isso com ninguém. Eu sempre fui uma criança tímida, ninguém entendia o porquê. Eu tenho certeza que ele só tá calminho agora porque ele quer ganhar tempo. A hora que ele vê que todo mundo esqueceu, entre aspas, ele vai detrás, sim, das vítimas que falaram dele. Se ele consegue olhar para uma criança e fazer o mal e tirar toda a infância dela, ele pode fazer isso com qualquer um. Qualquer um tá na linha de tiro. Esses abusos acontecem, gente, sua maioria dentro de casa, né? Ou é alguém da própria família, ou é um vizinho, uma pessoa muito próxima, um amigo da família. Cuidado, tá? Qualquer sinal que o seu filho, que a sua filha tiver, mudança de comportamento, o pai e a mãe precisam estar próximos dos filhos para poder identificar esse tipo de coisa, tá? Em nota, a Polícia Civil diz que abriu um inquérito para investigar as denúncias de abuso e, de acordo com essa mesma nota, as testemunhas estão sendo ouvidas e as vítimas vão passar por perícia médica. Como o caso envolve menores de idade, a polícia diz que não vai gravar entrevistas nesse momento, nem dar detalhes sobre as investigações. O nosso papel aqui é esse. Trazer essas histórias, por quê, gente? Porque elas, infelizmente, são tristes exemplos do que a gente vê na nossa realidade no dia a dia. De repente, alguém que assistiu essa reportagem agora está pensando assim, poxa, eu já passei por algo assim. Eu sei de alguém que passa por algo assim. Daqui a pouquinho, a gente vai entender que, discutindo esses assuntos, a gente consegue transformar a nossa realidade. E esse é o objetivo. 12h36.